cenário de pobreza, abuso e exploração sexual na Ilha do Marajó, no Pará, é uma realidade que precisa ser combatida pelas autoridades, mas também é uma responsabilidade social de todos nós. É dessa triste realidade que nasceu a obra Filhos dos Rios, escrito pelo Matheus Macedo, nosso convidado de hoje. E a gente vai conversar sobre esse tema tão pertinente e, infelizmente, ainda muito atual. Matheus, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, uma alegria estar com vocês aqui no Paulus Cast. Matheus, que é da casa, né? Já teve uma passagem aqui pela Paulus Editora. Sempre uma alegria te receber. E eu vou pedir já para você começar se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória e da sua carreira. Bom, como vocês sabem, eu sou Matheus, já trabalhei... Na verdade, eu comecei minha carreira na Paulus, Se formou aqui na Paulus, olha só. Minha vida, né, a relação com a Paulus é muito de longas datas aí. Eu comecei primeiro estudando na Fapcom, jornalismo, em 2015. E em 2016 eu ingressei no estágio, na parte de assessoria de imprensa da rádio. Da rádio não, eu tô adiantando aqui. É que ele já vai contar, dando spoiler do que vem no futuro. Mas comecei trabalhando como estagiário aqui na Paulus Editora. E aí eu fiquei por 2 anos como estagiário. E aí foi quando, no meu último ano de estágio, junto com o meu último ano de faculdade, eu decidi ter uma ideia meio doida, mirabolante, de querer atravessar o país para fazer um livro sobre pobreza e exploração sexual. E nessa época eu fiz uma reportagem, nesse mesmo período que eu fui para o Pará para fazer esse livro, eu fiz uma reportagem a respeito da vida missionária na Amazônia, que era a minha primeira reportagem na revista Páginas Abertas da Paulus Editora também. E foi só o início, né, assim, do pontapé inicial para esses projetos ligados à Amazônia. Fiquei na Paulus por 4 anos, posteriormente fui efetivado na parte de assessoria de imprensa, trabalhava com uma equipe do marketing da editora, e em 2020, por conta da pandemia, veio muitos cortes, acabei me desligando da Paulus, mas a relação com a Paulus sempre esteve ali muito próxima, tenho muitos amigos padres dos paulinos, e sempre tenho um carinho muito grande por eles, sempre encontro eles, e eu sempre tô por aqui, né? A minha paróquia, eu costumo estar até nas missas minhas diárias, eu tô sempre ali na Santo Inácio de Loyola, junto com os padres. E aí fiquei um tempo parado durante a pandemia e comecei a estudar, a fazer mestrado. Em 2020, no meio da pandemia, uma professora que tinha me dado aula na Fapcom, me convidou para fazer mestrado na Metodista. E aí eu entrei no mestrado, fez tudo online praticamente. Sim. E aí foi quando eu resolvi voltar para a Amazônia. Porque assim, primeira vez que você vai, gente, é literalmente, você se apaixona pela Amazônia. É um lugar incrível, claro, as pessoas têm um certo receio, tem toda aquela mitologia criada em cima do que é a Amazônia, mas é um povo muito acolhedor, é um povo com uma cultura muito rica, a floresta é muito rica, grande, né? Com suas questões sociais, claro, mas é um lugar apaixonante. E eu falo que todo brasileiro, qualquer pessoa no mundo precisa, uma vez na vida, visitar a Amazônia. E aí eu comecei a fazer mestrado com um tema, eu ia fazer uma análise mais teórica sobre manchetes a respeito da pandemia, né, em Manaus e tal. Só que aí um dia, numa matéria específica que eu estava tendo já num segundo semestre do mestrado, sobre comunicação comunitária, rádio comunitária, essas coisas assim, eu descobri um projeto, tinha que fazer um artigo, descobri um projeto em Santarém, no Pará, sobre uma rádio comunitária dentro de uma comunidade ribeirinha. E aí eu me apaixonei por aquele projeto. E aí eu não consegui. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. E aí eu cheguei no meu orientador, eu falei, oi Roberto, então... Eu de novo. Sabe, então eu queria mudar meu projeto todinho. Começar do zero. Porque eu fiz esse artigo aqui e tal, e eu quero ir para lá para falar sobre essa rádio comunitária. Porque era uma rádio comunitária onde tem uma ONG lá em Santarém, em que eles ensinam as comunidades ribeirinhas, os indígenas, a fazerem comunicação, ao fazer comunicacional, né? A educomunicação. E aí eles ensinam tudo. Como fazer uma pauta, como locutar, como operar, tudo. E aí depois, é vocês que vão fazer. Então, tipo assim, eles faziam a rádio acontecer. Era a Rádio Poste. Falei, cara, isso aqui é incrível, eu preciso falar disso. E aí o meu orientador falou assim, cara, isso aqui é o que te dá tesão? Eu falei, Que bom. Bora.
Na mesma hora a gente mudou o plano. Legal. A professora da matéria ficou, tipo, super feliz e tal. E aí eu voltei pra Amazônia em 2022 para ir pro meio da floresta de novo. Dessa vez, uma pauta mais leve. Um pouco mais tranquila. Uma pauta mais leve para falar sobre uma rádio comunitária dentro de uma reserva, a reserva do Tapajós, né? Subindo o rio Tapajós, horas e horas até chegar numa comunidade ribeirinha. E aí, né, veio esse mestrado, terminei em 2022, eu acho que foi. Acho que em 2022 eu terminei o mestrado. E aí, na sequência, eu comecei a trabalhar, passou uns meses. Eu tô resumindo, viu? Porque... o caminho é bem mais longo, né? É longo. Passou alguns meses, no início de 2023, eu acabei tendo a oportunidade de começar a trabalhar na Rádio América Cancional aqui em São Paulo. E estou aí nas ondas do rádio desde então. Maravilha, sempre uma parceria de longa data, uma parceria que continua, né? A gente tá sempre trocando figurinha, sempre conversando, e é sempre muito bom poder conversar com você. E hoje a gente, né, vem que assim, de todo esse projeto, de toda essa caminhada, nasce esse livro, né, que, como a gente falava, infelizmente é um livro de 2019, mas ainda é um livro muito atual. Sim. Né, infelizmente. Sim. Mas a gente sabe que esse livro nasceu, talvez não por acaso, mas tem uma história um pouquinho curiosa, né, por trás desse livro. Vamos começar contando quando que nasceu, né? Como que nasce essa ideia, né? Sim. Como que surge essa proposta? Bom, eu ingressei na faculdade em 2015. O Brasil passava por um processo político muito complexo, impeachment da presidente Dilma, o Brasil voltando ao mapa da fome, cortes no Bolsa Família e assim por diante. Isso sempre me chamou a atenção, sempre gostei dessas pautas voltadas ao social. Acho que, até comentava aqui nos bastidores, né, os alunos da Fapcom têm muito desse perfil, né, de trazer um pouco do social para as pautas, e acho que o jornalista tem muito disso. Tem. E aí, inicialmente, a ideia era falar, de fato, sobre a questão do Bolsa Família, o mapa da fome que o Brasil estava voltando. E aí comecei a fazer uma pesquisa relacionada a isso, e eu estava tentando encontrar o meu estudo de pesquisa. Uhum. Então, inicialmente, eu procurava o município com pior IDH, pior PIB do Brasil. Uhum. Só que o PIB, ele não representa, de fato, o nível de pobreza Sim. de uma pessoa ou de uma população. Sim. E aí eu vi que eu estava caminhando para um lado errado. Foi quando, com alguns auxílios de algumas pessoas, eu mudei o foco, porque inicialmente eu iria para o interior do Maranhão, porque a cidade com o pior PIB do Brasil ficava no interior do Maranhão. E aí começou várias discussões sobre, não, porque o Maranhão é muito violento, você vai encontrar umas cidades muito violentas, vai ser muito perigoso, você não sei o que e tal. Sim. Aí tá, vamos piorar então a situação. Vamos piorar a situação, porque tá muito leve. Sim. Foi quando eu mudei o foco para a questão de IDH, a pesquisa sobre IDHM, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Sim. E aí eu falei, qual que é o pior IDH do país? O Brasil hoje tem cerca de quase 6 mil municípios. E o pior IDH do país fica na Ilha do Marajó. Na verdade, os piores IDHs do Brasil ficam na Ilha do Marajó, né? O maior arquipélago do mundo. Sim. E lá tem cerca de 15 ou 16 municípios na região. E boa parte desses municípios estão em situação de extrema pobreza. Uhum. E, consequentemente, a isso, diversas situações, né? Desde tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, abuso e exploração sexual. E só que meu foco ainda era a questão da pobreza. Era falar sobre pobreza, relacionar com Bolsa Família e assim por diante. Até que um dos padres, que é amigo meu, né, o padre Mário Roberto, que é paulino, ele falou, olha, eu vou te ajudar. Eu encontrei um rapaz lá que eu conhecido, hoje também é padre, que trabalha na CNBB, na comunicação da CNBB na região norte, lá em Belém. Pedi ajuda para ele te ajudar. E aí o rapaz colocou à disposição para me ajudar a tirar dúvidas. E aí um dia ele comentou esse trabalho sobre minha pesquisa com uma irmã que trabalha na Comissão Justiça e Paz da CNBB lá na região norte. E aí ele veio falar comigo, olha, comentei sobre o seu trabalho, essa irmã gostou muito do seu trabalho, achou muito interessante. E ela sugeriu que você falasse sobre abuso e exploração sexual. E aí eu fiquei, tá, mas o que tem a ver? Sim, com Bolsa Família. Bolsa Família, pobreza, o que eu... Né? Ele falou, só pesquisa no Google, joga lá, exploração sexual no Marajó, coloca irmã Henriqueta Cavalcante. E aí foi quando eu fui, de fato, abrir o Google e procurar o nome dela. E aí que foi abrir um leque, um mundo de problemas que eu não sabia e que estava literalmente relacionado com a pobreza. E foi quando, de fato, falei, não tem como escapar disso. Sim. Não tem como eu
é como se eu colocasse aqui uma viseira e eu vou olhar só para isso e ignorar o resto que está ao meu redor. Que muito possivelmente quando eu fosse fazer pesquisa de campo eu ia esbarrar nisso. Sim. E aí eu cheguei na minha orientadora e falei, olha, pesquisei, minha pessoa me indicou tudo isso e é isso. Tem que falar sobre abuso e exploração sexual. E aí foi quando começou toda uma pesquisa, primeiramente teórica, né, sobre o histórico, né, procurar livros. Inclusive tem um livro do Gilberto Dimenstein, que ele já é falecido, jornalista que, se eu não me engano, ele fundou o Catraca Livre. Ele escreveu um livro final da década de 80, início de 90, chamado Meninas da Noite. Sim. Que ele falava a questão da exploração, também da prostituição dentro da Amazônia. E ele viajou por vários lugares na Amazônia para falar sobre os casos, né, de violência sexual e assim por diante. Então, assim, já tinha indício desde a década de 80. Sim. E aí, consequentemente, junto com todos os índices de pobreza que vinham já desde muito tempo na Amazônia, não tinha como não tocar nesse assunto. Então, as pesquisas já indicavam que era um problema muito sério, muito tempo. E aí eu achei uma pesquisa, na verdade, em 2008, houve uma CPI que foi aberta no Pará, no estado do Pará, por conta do trabalho dessa irmã, da irmã Henriqueta Cavalcante. Junto com o bispo da Prelazia do Marajó, que faleceu há pouco tempo, o Dom Ascona, para investigar os casos de abuso e exploração sexual, não só na área do Marajó, mas em todo o estado do Pará. E eles fizeram uma pesquisa de 2004 a 2008, em que eles conseguiram identificar que para cada um caso notificado, outros 5 não eram, em todo o estado. E aí eles fizeram uma projeção de que em 5 anos de investigação, diante disso, tinha acontecido mais de 100 mil casos no estado do Pará. E com o desenrolar de todo esse processo, eles foram descobrindo que tinham pessoas ligadas às autoridades civis que estavam envolvidas com o tráfico de pessoas, pessoas que traziam crianças do interior para morar na cidade, e assim por diante foram descobrindo vereadores, deputados, e assim, foi mexendo no vespeiro, descobrindo que a polícia também estava envolvida nisso, que encobria isso e aquilo. E aí foi um escândalo no Pará. Desde então, a irmã e o bispo começaram a viver protegidos pela justiça, né, por conta que qualquer lugar onde eles iam, eles eram perseguidos, jurados de morte, por conta do trabalho que eles faziam. Quer dizer, ela ainda faz. Sim, o Dom Ascona fazia também. E um trabalho inspirador que eu precisava falar com essa mulher. Eu precisava falar com essa mulher. E aí foi de fato quando comecei toda essa pesquisa teórica e que para o meu trabalho desenrolar eu precisava encontrar essa mulher. Mas isso aí tá no livro. E a gente entra, né, quando a gente parte de um projeto de trabalho de conclusão de curso para uma faculdade, até virar um livro, a gente chega num livro-reportagem, né, que é um gênero que às vezes talvez a gente confunde um pouco, né? O que é um livro-reportagem? Vamos contar para quem nos acompanha qual que é a diferença, por exemplo, de um livro para um livro-reportagem, assim, diferença de estilo mesmo, né? A característica mesmo. A escrita jornalística é factual, de fato, né? Sim. Só que nós temos vários tipos de escrita. Nós podemos escrever um livro no formato de crônica, de perfil. Eu, no caso, escolhi fazer esse livro-reportagem num estilo como diário de bordo. Sim. Né? Narrando desde o momento que eu saí de São Paulo, ao avião pousando em Belém, eu pegando o barco. E tem muitos detalhes. Passando na minha cabeça, meu Deus, eu vou cair aqui no Rio, eu vou morrer, o que eu vim fazer aqui? Então, assim, eu preferi trabalhar isso com jornalismo literário, de fato, para trazer o leitor para mergulhar no ambiente onde eu estava. Eu vou te transportar, a minha tentativa era essa, te transportar para que você sinta como é estar no Pará, em Belém do Pará, se você nunca esteve, com um calor de 40 graus, com a chuva caindo todas as tardes, com os paraenses brincando que o paulistano precisa se refrescar no rio porque ele está derretendo. Então, sim, a ideia de fato é trazer esse detalhe, o mergulho para o leitor, para ele entender o que é aquele lugar, para ele se ambientar e sentir a realidade como um todo. Claro que é muito difícil a gente, como eu saindo de São Paulo, do sudeste do país, para ir para o norte, para uma realidade que eu nunca vivi, para descrever algo que eu nunca vivi e que eu não pertenço àquela realidade. Sim. Então, o risco de
de trazer o estereótipo Sim. é muito grande. Esse era o meu maior medo, assim. De chegar e reforçar estereótipos que são reforçados ao longo de Muitos anos. muitos e muitos e muitos anos, assim. Então era meu maior receio, de fato, nessa escrita, mas, de fato, o livro-reportagem, ele tem esse intuito de ser mais informativo e trazer que o leitor mergulhe naquela história com você. Então, tem vários livros, né? Muitos jornalistas que vão pra guerra. Sim. Eu acho uma loucura, acho incrível uma loucura ao mesmo tempo. Cléster Cavalcante. Cléster Cavalcante, tantos outros, assim, que resolvem entrar num país escondido no meio de uma guerra e escrever um livro. Inclusive sendo preso, assim, por dia. Eu só consigo lembrar dele. Sim, ele é o último mais... Mas é isso, assim, eu acho que, resumidamente, o livro-reportagem, ele tenta... Não é fácil, eu acho que o livro, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Porque é a realidade. Sim. A gente tem costume de ler livros de ficção, romance, drama e assim por diante, que no fundo, mesmo que tenha uma situação de... Eu pego muito como exemplo aqueles livros do Caçador de Pipas... e os outros livros do mesmo autor, que ele traz um pouco da realidade do Afeganistão, né, da questão das mulheres que sofrem com o Talibã e tudo mais, mas não deixa de ser uma ficção baseada numa realidade. Sim. Aqui não, aqui é a história real, é pessoas que estão contando a sua história de vida e que você precisa respeitar a dor e saber narrar aquilo e também saber tirar a informação da pessoa sem ser invasivo também. Então é um processo muito complexo também de escrita, de pesquisa. Sim. E aí, a gente, né, já aproveitando esse gancho, assim, quais acho que talvez os desafios que você destaca, assim, de todo esse processo? Acho que desde ir até, né, acho que desde a viagem, quanto tempo você passou, né? Quais que foram os principais... as pedras, né, assim, pelo caminho que você precisou enfrentar até a gente chegar nessa obra? Primeiro que eu não tinha contato nenhum com ninguém no Pará. Eu nunca tinha ido pro Pará. As pessoas até achavam que eu era paraense. Ah, você é de lá e tal. Não. Mas por que você tá falando sobre uma coisa que... Gente, tão distante, por que né? tão distante daqui, por que você tem que ir pra lá? Aqui não tem pobreza, aqui não tem, né, abuso e exploração sexual. Eu falei, gente, eu sempre partia dessa questão. Eu falava assim, olha, São Paulo é a cidade com o maior centro de comunicação do Brasil. Talvez não sei da América Latina, creio eu. O que não falta aqui é jornalista. Exato. O que não falta gente aqui para abordar pautas. Agora, se elas não são abordadas, é porque eles não querem. Exato. Existe um agendamento. Ponto. Jornalista aqui não falta. Sim. Só que existem realidades dentro do Brasil que precisam ser faladas. Claro, a gente precisa dar voz para as pessoas que vivem nessa realidade. Jornalistas que são daquela região, que surgem naquela região, eles precisam de seu espaço também. Só que a gente também tem que fazer a nossa parte. E aí, eu precisava fazer isso. Não tinha como eu não fazer isso. E eu não tinha nenhuma fonte. A minha orientadora falou assim, olha, você precisa encontrar uma fonte. Você vai chegar na sua pré-banca, tem que ter pelo menos uma fonte para apresentar para eles. Metade tem que estar encaminhada. Uma fontezinha, nem que seja, só para eles... Não, tudo bem, você pode seguir seu projeto. E aí foi o Leonardo, na época, né, hoje padre Leonardo, que procurou me ajudar e eu acho que foi tudo muito providência de Deus, assim. Tipo, as coisas foram se encaminhando, uma coisa ia puxando a outra. Ele falou da irmã, aí a irmã ia tentar me ajudar, né, só que a irmã, por ser perseguida, ela não vai falar com qualquer pessoa. Sim. Alguém que mandou mensagem pra ela do nada. Oi, tudo bem? Me encontre às 10, né? Não, né? Tipo, quem é esse homem que quer falar comigo do nada? E aí eu falei, e ela não me respondia. Ela falava assim, tipo, algo... Era super palavras... ok, sim. Ah, tá. Meu, eu preciso que essa mulher me ajude. Aí um dia eu cheguei e falei assim, eu preciso ir pro Pará. Nem que seja pra ir lá e voltar. Aí eu vou comprar uma passagem, eu tô nem aí, eu vou pra lá. Tô indo. E aí eu tentei marcar com ela, eu falei, você pode me receber, tipo, sei lá, nem que seja meia hora, 10 minutos, por favor. Ela, não, tudo bem. Eu falei, olha, eu vou tal dia. Aí, tipo assim, eu fui numa sexta-feira, foi uma sexta-feira de manhã, eu fui, era maio, era tipo, final de semana, Dia das Mães. Nossa. Eu falei, eu vou pra lá, vai ser só sábado, domingo e é isso. Peguei um avião, cheguei em Belém, aí eu cheguei, eu peguei o WhatsApp e eu falei, irmã, eu tô aqui. Eu não conheço nada. Eu vim pra cá pra falar só com você. Aí ela, era tipo umas 2 horas da tarde, aí ela, então, eu tô indo pra uma viagem.
Meu Deus. Aí, irmã, por favor, me espera, por favor. 15 minutos. 5 minutos, eu tô aqui, tipo assim, eu chego aí rapidinho, tô saindo do aeroporto direto pra ir pra CNBB. Aí ela, tudo bem, pode vir, eu espero. Ai, que bom. Aí eu saí correndo. Falei com ela, me recebeu, conversei com ela. Lembro que na época eu tava, inclusive, ela tava recebendo uma mãe com uma criança que tinha sido vítima de abuso sexual. E aí, conversei com ela, contou várias coisas, me convidou pra viajar com ela. Falei, mano, Não posso. nossa, queria muito. Não, porque eu vou fazer uma viagem assim, assim, assim. Aí eu, os olhos brilhando. Sem querendo ir, né? Quase. Posso, irmã. Aí ela me aconselhou a não ir pro lugar que eu estava querendo ir. Que eu estava, o projeto, no caso, a história ela se desenvolve no município de Melgaço, na Ilha do Marajó, que tem o pior IDH do Brasil. E ela queria que eu não fosse pra lá. Que ela falou que o pessoal normalmente não fala sobre o assunto, não quer tocar no assunto, mesmo as coisas sendo muito claras. Sim. As pessoas fingem que nada tá acontecendo. Ela falou, olha, lá você não vai conseguir muita coisa, melhor você ir pra outro lugar, viaja comigo, faz... Eu falei, mano, desculpa, mas o meu projeto todinho já tá montado em cima desse município. Acabei que eu acrescentei um outro município vizinho, né, que foi uma sugestão dela, eu falei, não, tudo bem. Acrescentar dá, e é próximo e tal, eu dou o meu jeito. Mas tirar, sair, não tem como. Aí ela falou, não, vou tentar te ajudar, passar alguns contatos. Quando eu cheguei em São Paulo, na segunda-feira, que eu mandei mensagem pra ela, já era outra pessoa. Já me mandava áudio, respondia. Aí as coisas começaram a fluir. Aí, posteriormente, eu consegui encontrar um rapaz que morava lá em Melgaço. Por coincidência, ele tinha ido pra Belém para participar de uma reunião da Caritas. E aí o Leonardo falou, olha, eu acabei de encontrar um rapaz que mora em Melgaço aqui. Falei do seu projeto e olha, não sei se você acredita em providência divina, o que você acredita, mas tem um rapaz de Melgaço aqui que topou falar. Então pode te ajudar. E ele falou que pode te ajudar. Vou te passar o contato dele. Aí foi a minha fonte. Sim. Foi a minha primeira fonte, assim, de fato. E eu fiquei, cara, com a coragem. Não conhecia ninguém. Não conhecia nada. Nunca tinha visto essas pessoas na minha vida. Fui pra Belém, fiquei na casa desse rapaz, do Leonardo. Voltei em julho pra lá, né, pra ficar, acho que foram 20 dias. E aí a família dele me recebeu. Também foi muito bom pra me ambientar, conhecer como que vive uma família paraense, os costumes, a maniçoba, o cupuaçu, o açaí, o peixe. A culinária. Ele tá só na culinária, por enquanto. Exatamente. Mas de fato, a culinária é muito rica, assim, que você tem que mergulhar. E eu sou chato pra comer. E tava muito preocupado com isso. Fica uma diferença muito grande. Muito grande. E aí, bora lá, bora. Vamos, jornalismo imersivo. Exatamente, jornalismo imersivo. E aí foi um passo muito importante, assim, também para mergulhar na cultura do paraense. Sim. E entender como funciona, né? Tomar o verdadeiro açaí. Sim. Conhecer as 1000 frutas que existem lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim. E eles me ajudaram muito, assim, tipo, na logística de, não, eu te levo lá no porto, você pega o barco tal, tem tal horário e tal, não sei o quê. E foi, assim, me abraçaram, era da família, literalmente, assim. Que bom. E aí eu fui pro meio literalmente, pro meio do Marajó, 9 horas de barco. Eu, uma mochilinha nas costas, mochilona nas costas, com todo mundo olhando pra minha cara, porque, pensa, um branco, literalmente, gente, vamos ser sinceros, um branco indo pro norte, ou a população é negra, ou é indígena parda. Então, qualquer pessoa diferente, ela vai chamar atenção. Então eu tava com um mochilão, eu tava acho que uma camisa da JMJ de 2013 do Rio, com um crucifixo. Era um padre ou era um missionário? É seminarista, com certeza. Com certeza, tá fazendo experiência no meio da Amazônia. E eu fui com a cara e com a coragem, foi uma loucura, assim, a cada instante era vontade de voltar pra cá. Não tinha sinal, às vezes. Não sabia o que eu ia encontrar, não sabia o que eu ia perguntar, porque é muito difícil você chegar na casa de alguém e falar, oi, tudo bem? Fiquei sabendo que você sofreu. Sua filha sofreu um abuso sexual. Sim. Como que eu abordo isso? Então, era muito delicado chegar nesse ponto, nesse assunto. Então, muitas vezes, o rapaz que estava me ajudando, ele falava, olha, eu vou te levar na casa tal, e eu ele já me passava assim um panorama, ó. A filha tal, as 2 filhas mais velhas, o cara tá preso. E aí era mais ou menos nesse sentido, assim. Mas era muito difícil chegar no assunto. Imagina.
E eu sei que você tem uma extensa, né, uma longa caminhada de igreja também, né, Matheus? E acho que ao longo dessa caminhada, certamente você fez algum tipo de missão, né, alguma experiência missionária, a própria JMJ. Não deixa de ser uma experiência missionária, mas acho que quando a gente vai para um lugar desse, né, para uma realidade dessa, ainda com a missão de sair com um produto final, porque a gente não pode esquecer que você tinha uma meta a ser cumprida, o desafio ele é ainda maior, né? Sim. E as histórias, né? Como abordar essas histórias, né? Você falava um pouco da dificuldade, né? De achar o tom, acho que realmente achar o tom das perguntas, né? Como que foi esse processo? Qual tom você achou, né, diante de tudo isso? E quais histórias mais você se recorda, por exemplo, que estão também presentes no livro? Bom, primeiramente, vou colocar um adendo aqui para quem nos acompanha. Hoje eu sou missionário da Comunidade Católica Shalom. Sim. Naquela época, ainda não vivia, minha vida era uma vida paroquial, normal, né? Já senti um chamado a algo mais que eu ainda buscava. E eu tenho certeza que a viagem e a vivência que eu tive lá foi fundamental também para aflorar cada vez mais o desejo missionário. E não por menos, a cada casa que eu visitava, eles não me tratavam como jornalista. Eles me chamavam de missionário. Um missionário lá de São Paulo que veio para cá para fazer uma pesquisa. Só que eu não era e nem tinha perspectiva de ser. Sim. E claro, visitando toda a minha história, né, num processo vocacional, já era nitidamente um chamado que estava se deixando transparecendo. E eu lembro que até tinha um rapaz lá que eu conheci, que ele falou assim para mim: você vai voltar para a Amazônia como missionário. Quase uma profecia. Literalmente, assim. E eu guardei isso no meu coração, assim, porque, de fato, Deus falou comigo muito nesse período. E trabalhar um assunto tão delicado assim, primeiro que a igreja me ajudou... Desde o início, né? Com tudo. Né? Desde os paulinos, a CNBB, a Caritas, a Comissão de Justiça e Paz. Foi sempre a igreja, assim, abrindo portas e me recebendo. Desde onde eu ia ficar, porque eu não tinha onde ficar. Não, a gente arrumou um lugar para você ficar aqui. O padre me acolheu. Fui para Melgaço, o padre me acolheu. Me chamou para ir com ele, para acompanhar ele numa visita pastoral numa comunidade ribeirinha, que não estava nos meus planos. E aí aqui vale um adendo, para quem é estudante de jornalismo. A teoria... é uma coisa. É uma coisa. Quando você monta o projeto, é uma coisa. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou entrevistar tantas pessoas, vai ser desse jeito, vai ser essas perguntas. Quando você vai para campo, é completamente diferente. Então, quando eu fui pro Pará, de fato, primeiro que a minha orientadora perdeu a mãe, bem na época que eu tava indo no Pará. Então, eu não conseguia nem mandar mensagem para ela para pedir uma ajuda. A sorte é que tinha outro professor que na mesma hora eu corri e mandei mensagem: eu preciso disso, o que eu faço? E ele, não, faz isso aqui. Para me orientar em alguns aspectos. Mas no resto, eu cheguei lá, todo o meu projeto foi por água abaixo. Porque na teoria, eu ia entrevistar tantas pessoas que foram vítimas de abuso sexual. Você tinha um número em mente? Normalmente eles pedem, você precisa ter pelo menos 5, 10. Não, 10 é muito, você não vai conseguir. Mas normalmente a gente tenta ter uma base. Não, vai ter 5 pessoas. Não, beleza. Só que quando você chega na prática, as coisas mudam, porque você encontra de fato a realidade. E aí você tem que relatar o que você viu. E também acho que foi o caminho que eu encontrei também para escrever o livro. De falar das experiências que eu encontrei pelo caminho. Então, desde o primeiro encontro com uma moradora num lugar que era uma casa de palafita, com a criança, com um rapaz que tinha um problema, tinha uma doença e assim por diante, passando por uma outra casa, seguindo caminho aquele, até chegar numa casa onde as filhas tinham sido abusadas. E aí foi ali que eu travei, assim, que eu não conseguia de fato fazer a próxima pergunta. Porque era uma situação tão extrema de pobreza, de exploração, de abuso, de tantas questões que se misturavam ali, que inclusive eu só fui entender muitas delas depois, que eu não conseguia seguir, dar o próximo passo. Né? Porque era uma situação tão absurda, assim, pra mim esse foi o episódio mais absurdo. De entrar numa casa que literalmente acho que talvez fosse o tamanho desse estúdio aqui, a casa de madeira,
com várias redes penduradas, devia ter umas 6, 7 crianças naquela casa, com uma mulher que tinha uma fala muito enrolada, talvez ela tinha algum problema, tinha vários problemas de saúde, e era uma casa, um ambiente escuro, pouca iluminação, e tinha uma TV assim de 29, o tamanho de um monitor de computador, mais ou menos, uma TV nova. E aquela família estava passando fome há 2 semanas. Nossa. E aquilo me chamou uma atenção tão grande que eu fiquei assim, não, peraí, vocês estão sem comer há 2 semanas, como que você tem uma TV nova aqui? Sim. Isso não é possível. E aí foi entender um outro processo, né, de exploração que existe, de que, não, porque eu comprei essa TV parcelada e eu deixei o meu cartão lá na venda, aí eu fiquei assim, como assim você deixou o seu cartão lá na venda? Só que eu só fui entender isso depois que outras pessoas que trabalham como assistente social me explicaram que normalmente as pessoas recebem o Bolsa Família, elas precisam viver, elas precisam consumir, elas precisam de um sapato, precisam de comida. E o que elas fazem? Elas vão no comércio. E aí, elas vão gerando dívida. E aí, o que o comerciante faz? Você vai deixar seu cartão aqui até você pagar toda a sua dívida. Só que a pessoa precisa consumir com constância. Sim. Ou seja, é uma dívida interna. É uma escravidão, literalmente. Sim. Então, o cara fica com o cartão da pessoa, se aproveitando do benefício da pessoa, e a pessoa vai continuando uma dívida que é infinita. Não tem fim. Exato. E aí era o caso daquela mulher. E aí ela tinha as 2 filhas mais velhas que tinham sido abusadas pelo padrasto. Eles foram presos porque uma tia pegou em flagrante. E foi preso, mas a mulher foi na prisão, engravidou dele na prisão. E é uma situação que vai gerando outras situações, né? Eu vi casos e situações em que a filha era expulsa de casa porque a mãe olhava ela como concorrente, e não como uma vítima. Então, é muito complexo você julgar uma situação preto no branco. Sim. Eu até lembro que eu perguntei uma vez pra irmã, eu falei assim, irmã, qual é a sua visão sobre essas famílias que colocam uma criança numa balsa pra subir num navio pra se prostituir? Ela falou, não posso julgar. Não posso julgar porque, primeiro que é um ciclo já que era a avó e passou pra filha e assim por diante. É comum. E que já é comum, né? Já virou cultural. Porque precisa sobreviver. O Estado não chega. O Estado não dá assistência. Não tem emprego. Não tem... Aquela pessoa, muitas vezes, ela morava num território, que aí já vem outra questão. Sim. Ela nasceu, vamos dizer assim, ela nasceu num território. Só que por conta do desmatamento ou da poluição do rio, da mineração, ela é expulsa daquele território onde ela aprendeu a cultivar, onde ela aprendeu a pescar, onde ela cresceu. Então ela é expulsa daquele território de origem. Sim. Ela vai para um ambiente urbano. No ambiente urbano, ela não tem acesso muitas vezes a emprego, a saúde, não tem acesso a nada. Sim. E aí elas vão morar em palafitas, na beira dos rios, sem acesso a nada, ela não sabe cultivar aquela terra, ela não sabe pescar, muitas vezes o rio já está poluído, porque a área urbana já muda completamente. E aí o que resta? A prostituição. Sim. E eu lembro que até a irmã falou assim, olha, eu não posso julgar também as meninas, porque o sexo é ruim? O sexo não é ruim. Não é algo ruim. Ela acaba gostando. Ela vai ter um retorno. Sim. Então ela não tem escolha. A mãe é expulsa de casa. Então é uma série de questões. É um leque muito complexo, assim, para se resumir de a família é culpada porque colocou a criança na prostituição. Isso ou aquilo. Não, porque você... A menina também gosta. Então não dá para ter um julgamento simples, puro, assim. Inclusive eu queria até dar uma dica. Claro. Tem um filme que estava no cinema recentemente, não sei se ele ainda tá, que ele foi produzido há pouco tempo, chamado Manas, que ele fala exatamente sobre os casos de abuso e exploração sexual na Ilha do Marajó. Tem uma personagem que é feita pela Dira Paz, que é muito amiga da Irmã Henriqueta, que é inspirada na Irmã Henriqueta, no trabalho da Irmã Henriqueta, de combate à exploração sexual. E ele narra literalmente essa questão de famílias que vivem ali na região do Rio Tajapuru, na Ilha do Marajó, no município de Melgaço, onde as crianças saem em canoas e vão até as balsas para se prostituir. E aí ele exemplifica, ele traz à tona exatamente isso que eu estava falando, assim, que vale muito a pena ver esse filme, apesar de ser muito forte. Sim, você falava assim, a gente paralisa, né, quando escuta essas histórias. Eu tô paralisada de te ouvir lembrar dessas histórias, então eu imagino você, né, diante de toda essa realidade, e eu fico me perguntando, até como jornalista também,
como que a gente resume isso em um livro, Matheus? Como que a gente resume toda essa experiência em algumas páginas, né? Como que a gente faz a seleção disso? Como foi a sua seleção de sentar e agora eu vou escrever sobre tudo que eu vivi? Pausa dramática. Pausa dramática. Eu tive que parar pra ouvir tudo, né, que eu tinha gravado. Sim. E aí foi quando eu decidi, de fato, pra decidir o que eu ia fazer. Como eu ia construir esse livro. Porque até o momento, quando eu voltei pra São Paulo, eu não tinha noção como... Você só tinha uma série de gravações e lembranças. Eu poderia falar, eu posso contar intercalando uma história a outra. Tipo, tentando fazer uma ligação, só que talvez isso seja muito complexo. E aí eu achei que talvez a questão do diário de bordo ia trazer a minha experiência junto com o relato. Até porque o meu projeto inicial, como eu falei, era, tipo assim, talvez ia ser, acredito eu, não me recordo jamais, ia ser um perfis. Sim. Iam trazer cada capítulo, ia ser uma história. E aí eu já não tinha mais isso, porque como eu falei, tipo, quando eu cheguei em campo, a história era outra. O padre me convidou pra ir com ele uma vida em comunidade ribeirinha, que não tava nos meus planos. Sim. Falei, tá, bora lá. Bora lá. E já era uma outra realidade. Sim. O interior do município já tinha uma outra perspectiva, uma outra forma de viver. Na sequência, o padre me deixou no outro município. Aí eu fiquei hospedado numa outra paróquia. Cheguei na outra paróquia, que o município era um pouco maior já, inclusive. Um padre espanhol, acho que ele era agostiniano dominicano. Acho que era agostiniano. Ele virou pra mim e falou assim, olha, amanhã eu estou saindo numa missão, uma comunidade ribeirinha. São 10 horas de barco. Até lá, nós vamos ficar 3 dias. É um retiro. Eles nunca viveram um retiro espiritual. E é para as comunidades ali da região, tal. Você quer ficar aqui na cidade fazendo tua pesquisa? Ou você quer ir com a gente? Viver a experiência. Aí eu tinha acabado de chegar, eu tinha colocado a mochila no chão. Aí eu falei assim, minha pesquisa já foi pro ralo. Já mudou todos os caminhos. Eu falei, eu vou. Sim. E eu fui. Eu só falei, mãe, que minha mãe tava surtando aqui em São Paulo. Mãe, estou indo numa missão. São 3 dias. Estarei sem sinal. Uma comunidade ribeirinha. 0 sinal. Sim. 3 dias. Não é pra surtar. Claro que ela ia surtar. Mas a gente fala só por educação. Claro. E eu fui, entendeu? Então, tipo assim, o meu planejamento, de fato, era cada capítulo ser uma história. Mas eu não tinha mais como seguir esse planejamento. Porque era quase como se estivesse contando como foi minha viagem. Ó, eu cheguei tal dia, fiz isso, tomei um sorvete, joguei uma bola, entrei no rio. Então eu preferi seguir esse caminho, de fato, de mostrar como que foi a experiência, do que tentar construir uma narrativa, separar o que era aquilo. Porque cada encontro ia construindo, né? Uma coisa ia puxando a outra. E assim foi construindo, foi surgindo o livro. É um processo um pouco mais... A parte de decupação, de ouvir o áudio, de voltar para tentar entender o que eu gravei, o que a pessoa falou. Muitos detalhes, aí você tem que avaliar o que você coloca, o que você não coloca. Talvez mudar um pouco para deixar mais fácil de se compreender. Então tem todas essas questões também que precisam ser colocadas. Mas que bom, assim, é um livro realmente, assim, muito, muito bom, muito... Muito bonito, apesar do tema, assim, acho que pra quem gosta de... Tem amigos meus que não conseguiram terminar. Baseado em histórias reais. Tem amigos... eu acho que mexe, né? Eu consigo entender esses seus amigos, mas acho que pra quem gosta desse estilo, assim, realmente você se sente na ilha de Marajó, né? Diante de tanta... Acho que é talvez o momento mais difícil, né? Acho que eu tô meio paralisada de te ouvir contar. Não é só você. Você tá processando. Eu tô processando tudo que a gente escuta, porque a gente lê uma coisa, né? Acho que a gente ouvir de quem tava lá é também um pouco diferente. Mas acho que quando a gente se depara, pra quem gosta, assim, dessa coisa de histórias reais, você realmente se sente, é como se você estivesse ouvindo aquela pessoa realmente contar. E se a gente fica assim ao ler ou ao te ouvir, acho que a gente não sai igual, né? Acho que até pra gente ir concluindo essa nossa conversa, que se a gente pudesse, acho que a gente teria assunto pra falar aqui 3 dias seguidos, assim, 10 horas de viagem em Rio. Mas como que o Matheus sai dessa experiência, né? Lá em 2019, um jovem estudante, né, finalizando o curso de jornalismo,
com toda essa bagagem, com essa experiência maluca, né, que não deixa de ser, mas quem era o Matheus antes e como que o Matheus sai disso? Primeiro que o Matheus resolveu fazer essa loucura, Matheus falando na terceira pessoa, porque eu acho que primeiro que eu queria me provar como jornalista, porque a gente passa os 4 anos da faculdade fazendo trabalho em grupo, Cada um faz uma cada um parte. fazendo uma parte, dividindo mérito, e eu queria me provar pra mim mesmo, porque eu sempre fui muito inseguro. Matheus antes da faculdade de jornalismo é uma coisa, Matheus pós-faculdade é outra. Inclusive até quando eu entrei na Paulus, na época a Roberta entrou no mesmo dia, era assessora de imprensa, né? Sim. A Roberta, ela entrou no mesmo dia que eu estagiária, ela é assessora de imprensa. E aí ela sempre encontrou ela, às vezes ela falou, meu Deus, você mudou tanto, você era desse tamanhinho, Tímido, inseguro. tímido, não falava e tal, você cresceu tanto. E foi um processo, de fato. E quando eu cheguei no TCC, era pra mim, assim, de fato, um desafio pra mim. Eu falei, não, eu preciso provar pra mim mesmo, não era nem pros outros, era pra mim que eu consigo fazer um trabalho jornalístico, de fato. Sim. Que agora é eu e eu. Eu tenho que dizer se eu sei fazer ou não. Sim. Então, pra mim, era isso. Eu precisava deixar claro pra mim e vencer as minhas inseguranças, de chegar em alguém e abordar a pessoa. Ainda tenho essa dificuldade, às vezes, de... preciso entrevistar É alguém. o exercício diário. Tipo, aquele respeito humano de... Sim. mas a pessoa não vai querer falar comigo, não sei o que e tal. Sempre aquelas questões. Então, pra mim, era de fato assim, vencer os meus medos e bota medo nisso. Sim. E colocar em prática tudo isso. Então, Matheus, antes daquela viagem, pós aquela viagem, é um e o outro, assim. Sim. Claro que os meus amigos professores me perguntavam, cara, você não precisa passar um psicólogo depois disso? Sim. Cara, você chorou a viagem toda, né? Não, tudo bem que cada um lida de uma forma Sim. diferente. Inclusive a minha banca. Foi um chororô tão grande. Era professor não conseguia falar. O professor da banca chorava. Aí a minha orientadora assim, eu não vou chorar porque eu já chorei o ano todo. Eu chorei a cada revisão, né? Cada revisão, eu já chorei o ano todo, não vou chorar mais. Sim. Mas assim, foi um processo. A banca, as pessoas participando chorando e tal. Aí foi um processo assim muito de amadurecimento. Sim. De um amadurecimento muito grande. Então, falo, Matheus antes era uma pessoa... Matheus ainda tem suas inseguranças. Claro. Mas foi muito preciso, assim, viver esse processo. Pra ser um jornalista melhor, uma pessoa melhor, Sim. um cristão melhor. E claro, na minha vida pessoal, como hoje missionário, também, de fato, encontrar esse caminho vocacional que só estava começando e ainda, se Deus quiser, ainda vou voltar pra Amazônia. Muitas vezes. Pegou gosto pela Amazônia. Sério, inclusive o Shalom tem uma missão Sim. na Ilha do Marajó, né, em Chaves, que é um centro, um espaço de paz que acolhe crianças que vivem vários tipos de violência. Então, assim, é algo intrínseco também, Sim. que tá ali, que eu preciso conhecer essa realidade. E às vezes eu até falo, mano, você precisa ir lá. Então, já vi vários irmãos que foram pra Ilha do Marajó e falo, cara, você precisa ir. É a sua cara. E eu acho que é isso, assim. Eu tenho um amor muito grande pelo Pará, pela Amazônia em si. Sim. E esse tema, infelizmente, ele vai continuar voltando à tona. O ano passado ele veio à tona com a menina que cantou uma música. Sim. E aí vários influenciadores vieram falar sobre o assunto. Se promover em cima do assunto, né? Sim. Porque muita gente quer aparecer, né? Eu lembro que teve alguns até, não quero citar nomes aqui, mas porque eu tenho um projeto lá, porque eu faço isso e aquilo, mas... Na prática, né? Vamos pra prática, não precisa ficar se autopromovendo. Sim, sim. Matheus, acho que, como eu disse, a gente poderia ficar 10 horas de barco aqui conversando, mas acho que não tem outra forma da gente encerrar esse Paulus Cash, a não ser te agradecendo, né? Pelo trabalho jornalístico, aqui como sua colega de trabalho é sempre muito bom a gente ver um trabalho jornalístico de qualidade sendo feito, ainda mais em tempos tão difíceis para o jornalismo como a gente vive. Visibilidade também, com né? certeza, eu lembro que com certeza. Permite fazer uma mensagem. Eu lembro que na época eu fui dar uma entrevista na CBN. Foi a época que a ministra Damares, ela tinha dado uma declaração que o problema do abuso sexual na Ilha do Marajó era que as meninas não usavam calcinha. E aí eu tava ao vivo na rádio CBN, e aí os ouvintes começaram a questionar, colocar em xeque a credibilidade do que eu estava dizendo. Simplesmente por ideologia ou lado político, porque
Gente, não tem nada político. É o trabalho jornalístico factual de que eu estou dizendo que acontece. Que você viu, né? Não é uma pauta de esquerda ou de direita, como as pessoas têm taxado em muitas coisas, social, né? Porque tá falando social, então é assim, sobra até pro Papa, coitado. Exato. Então, assim, é muito complexo. As pessoas colocam até em xeque. Bom, vai lá então. Você tá dizendo que a Terra é plana, que ela tem uma borda? Vai lá na borda da. Vai lá, tenta. Joga. Exatamente. Mas é isso, assim. De fato, a gente precisa de trabalho jornalístico sério, de pessoas comprometidas, para mostrar o que de fato acontece no país. Exato. Pra gente cada vez mais, acho que a gente falava isso no início, né? Que as autoridades têm sim, né, o dever de olhar para isso. Mas também se a gente entender como sociedade que também é nossa responsabilidade que todo mundo viva minimamente de uma forma digna, principalmente nós cristãos, né? Nós estamos aqui representando uma instituição religiosa, acho que mais ainda, né? De cobrar, né? De entender, de ler o livro, de entender o que você vivenciou ali, né, com aquelas pessoas e principalmente o que as pessoas passam, né? Essa situação tão complexa, como a irmã coloca, né? De que não tem culpado, né, não tem um culpado, pelo menos, mas que é uma série de fatores que provocam, né, toda essa realidade. Porque a gente, a partir desse livro, realmente se coloque, né, como vamos cobrar. Né? Agora a gente sabe. É papel do jornalista, né? É papel do jornalista denunciar. Exato. Se a gente não tiver, como eu sempre ouvi na faculdade, colocar um pezinho na lama, então a gente tá fazendo alguma coisa errada. Que bom que você não teve medo de sujar os calçados na lama e mostrar essa realidade. Queria muito te agradecer pela presença, né? Sempre eu falei, né? É sempre muito bom conversar com você. A gente tá ali sempre no WhatsApp, trocando figurinha, e é sempre muito bom. E agora, já te admiro ainda mais, agora virei mais fã. Sua fã dessa obra, assim, ouvindo de você com tanta profundidade essa experiência. Muito obrigada, as portas estão sempre muito abertas aqui para você. Obrigado, uma alegria estar aqui na Paulus novamente. Sim, volte sempre, né? Com certeza, e claro, gente, leiam esse livro. Eu recomendo, poderia fazer uma lista de indicações aqui, como eu citei algumas coisas aqui, procurem livros, filmes, reportagens. Claro, tem muito sensacionalismo que a gente nem tocou nesse ponto também, que é algo que se tem muito na imprensa. Mas assim, procurem conteúdos e apoiem o jornalismo, porque o jornalismo sério. Por favor, gente. Se quiser cortar depois. Mas assim, sem notícia de WhatsApp, sabe? Páginas sem credibilidade e assim por diante. Vamos trabalhar com quem de fato, vamos ouvir de fato quem faz jornalismo sério. Maravilha. E a você, né, que ficou curioso, se interessou por esse tema e pela obra Filhos dos Rios, ele está disponível em toda a rede de livrarias Paulus pelo Brasil, também no nosso site. A gente sempre está trazendo essa dica de leitura também, e tantas outras. Então acompanhe as nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, fique sempre ligado aí nas novidades e até a próxima.